Olá, pessoal! Hoje nós iremos falar sobre o roteiro 6 do programa 1, módulo 1 do curso da mediunidade, que trata sobre os fenômenos da emancipação da alma. E nós temos, nessa videoaula, dois objetivos específicos. O primeiro é conceituar o fenômeno de emancipação da alma. E o segundo, diferenciar fenômeno anímico do fenômeno mediúnico. A doutrina espírita nos esclarece que existem dois tipos de fenômenos psíquicos no ser humano. O primeiro, os fenômenos anímicos de ânima, alma, que são aqueles fenômenos produzidos pelo espírito encarnado. E os mediúnicos, do médium, meio, intermediário, que são decorrentes da intervenção dos espíritos desencarnados que vão utilizar um médium, um instrumento humano para se manifestar. No livro dos Espíritos, Kardec trata os fenômenos anímicos com o título de fenômenos de emancipação da alma, porque o espírito fica mais livre para se manifestar através do desprendimento parcial ou do desdobramento. Então, nós podemos perceber que nestes fenômenos anímicos, o espírito vai se desprender parcialmente, como vimos, e vai entrar em contato com espíritos encarnados ou desencarnados. E também que esse espírito ele vai participar ativamente ou menos ativamente desses fenômenos. Os fenômenos anímicos, eles podem ser confundidos com os fenômenos de natureza mediúnica, porque o próprio Kardec vai dizer que muitas vezes é difícil, quase impossível, dizer quando começa um e inicia ou termina o outro. Bem, por que é difícil determinar quando um começa, o outro inicia, porque eles trazem as impressões do médium, do medianeiro, que os está vinculando. Vamos ver, porém, que nos fenômenos mediúnicos, a presença do fenômeno anímico, ela é inevitável. Existe sempre. Por quê? Porque o comunicante, o espírito, ele vai necessitar utilizar de elementos biológicos, psicológicos, culturais do médium para que ele possa exteriorizar, para que ele possa elaborar a sua mensagem. Agora, é claro que ao longo da vivência mediúnica, o médium ele vai aprendendo que apesar de ocorrer essa interferência por parte dele, os fenômenos anímicos eles vão diminuindo de intensidade. A gente em sala de aula costuma falar o seguinte para os médiuns iniciantes: não se preocupem com o animismo, que o animismo é considerado a pedra do sapato dos médiuns iniciantes. Não se preocupem. O importante é se colocarem à disposição dos espíritos, procurar trabalhar o seu eu interior, a fim de que se possa tornar um instrumento útil. Agora, no estudo desses fenômenos, gente, é muito importante saber distinguir o fenômeno anímico da mistificação mediúnica. Eu acredito que muitos de vocês já têm ouvido falar que pessoas simulam comunicações.
Infelizmente, isso ocorre. Aquelas pessoas que querem tirar proveito econômico de forma indireta, através de presentes, para que as pessoas outras que os procuram sejam iludidas. Então, a mistificação mediúnica é algo muito sério, porque ela implica numa falta de estudo, às vezes até um elemento que possa vir a se tornar em processo obsessivo para aquela pessoa que está simulando a comunicação, seja psicofônica, seja através da escrita, através da psicografia. Existem situações em que há a mistificação por parte do espírito, tá certo? Essa manifestação que é feita por parte do espírito, não agora do encarnado, do desencarnado, ela ocorre porque o médium também não está bem ajustado moralmente. E aí, o médium não está ajustado, ele está despreparado, ele é inexperiente e aquele espírito mistificador pode comunicar as suas ideias para interferir ali no grupo. Quando a gente fala de mistificador, a gente não pode deixar de citar que alguns grupos poderão até bem intencionados, mas sem os seus médios estarem estudando, sem estarem buscando a sua transformação interior, ser vítima de mistificador. De um espírito mistificador. É quando aqueles médios sempre querem escutar a comunicação do guia do grupo. Podem ser suscetíveis a um mistificador, a uma comunicação incorreta que queira, inclusive, lançar médium contra médium, dirigente contra dirigente. Bom, em relação a essa preponderância do fenômeno anímico, existem bem duas situações que a gente gostaria de citar. A primeira é no início da prática mediúnica, onde o fenômeno anímico é mais frequente, embora sempre vai existir, quando os chamados canais mediúnicos estão sendo desobstruídos, entre aspas, pelos espíritos. Aí, no caso, o médium principiante ele vai superando essas barreiras ao longo do tempo. E nas desarmonias psíquico-emocionais, onde a pessoa teve problemas sérios no passado, através de erros, de crimes, ela vai mobilizar muitas forças, muito coeficientes de forças do seu mundo emotivo. E aí gera uma cristalização mental, reencarna e pode, em um dado momento, inconscientemente, que aí ela não está fazendo uma mistificação, tá? Inconscientemente vir à tona uma personalidade que ela encarnou no passado. Para ficar mais claro, esse estado que simula o sonambulismo, aos estudiosos que nos escutam, leiam o capítulo 22 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, nós podemos ver que esses fenômenos anímicos, quando são autênticos, verdadeiros, eles vão revelar uma atividade extracorpórea. E como Kardec estudou no Livro dos Espíritos, os fenômenos de emancipação da alma. E quais são? Eles são vários. E nós vamos começar com o sonho. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. A liberdade do espírito, ela é julgada pelo sonho. Agora vamos lá, gente. Vamos ver também que muitos sonhos que a gente tem são fatos de que ocorreram no nosso dia a dia, reminiscências, mas
talvez 15%, 20%, a gente não tem assim uma estatística precisa, realmente demonstra essa emancipação do espírito, o desdobramento do espírito. Então, o que vai acontecer? Quando o espírito, ele busca se corrigir, ele busca estar estudando, ele é até um espírito superior, ele vai entrar em contato com espíritos superiores. Agora, quando ele é um espírito que vive como encarnado o seu dia a dia, aquele espírito vicioso, é claro que ele vai procurar os seus companheiros do plano espiritual, desencarnados ou encarnados. A propósito, tem um livro do confrade Divaldo Pereira Franco, Psicografia do Divaldo, e o espírito é Manuel Filomeno de Miranda, onde é relatado esses fenômenos oníricos, tá? No livro Sexo e Obsessão. Então, os companheiros leiam, se tiverem interesse, é muito bom esse livro, e vocês vão ver que aqueles companheiros que estão ligados a companhias espirituais indesejáveis, eles voltam do sonho, como se fossem verdadeiros pesadelos. Muitas vezes também pode ocorrer que aqueles nossos companheiros do passado que não querem nosso bem, eles nos perturbem através do sono, através do sonho, aqueles pesadelos horrorosos. Muito bem, este é o primeiro fenômeno anímico. Depois, vamos lembrar também que os espíritos adiantados, eles vão para junto daqueles que são seus superiores ou seus iguais. E que quem vive bem, dorme bem e sonha bem. O outro fenômeno anímico que nós não poderíamos deixar de citar é o sonambulismo. O sonambulismo é um estado de dependência do espírito mais completo do que no sonho. No sonambulismo, o espírito tem mais posse de si mesmo e ocorre normalmente quando ele está muito preocupado em realizar alguma tarefa e ele precisa utilizar do seu corpo para a realização dessa tarefa. Nós temos exemplos aqui no Brasil do Eurípides Barçanufo, que, como vocês sabem, além de educador, ele manipulava medicamentos. Então, ele conseguia manipular o medicamento no estado de sonambulismo. Porém, é importante não confundir sonambulismo, fenômeno anímico, com a mediunidade sonambúlica, que é um fenômeno mediúnico e que esses médios em estado de sonambulismo são assistidos por espírito. A propósito, tem uma passagem do Livro dos Médiuns que um jovenzinho, ele é sonâmbulo e ele dava diagnóstico, ele verificava fatos com as pessoas. Ele era sonâmbulo, mas também tinha mediunidade sonambúlica. Então, havia a presença do fenômeno anímico e o fenômeno mediúnico. Existe até nessa passagem que diz assim, mas olha, você deu o diagnóstico, mas não queria uma medicação. E ele fala, olha, eu não posso, porque meu espírito doutor não está aqui. Então, demonstra que nessa passagem havia o sonambulismo e havia a mediunidade sonambúlica. Um outro tipo de fenômeno anímico é a telepatia. No futuro, a intuição e a telepatia vão nos ajudar demasiado. Então, como nós sabemos, a telepatia ou transmissão de pensamento é uma faculdade que ocorre, uma faculdade anímica que ocorre entre as pessoas, independentemente delas estarem acordadas ou estarem
dormindo. A telepatia é uma forma de comunicação e é uma linguagem inarticulada do pensamento, onde as pessoas se veem, se olham, se compreendem. Ao longo dos anos, as pessoas que vivem juntas, elas começam a utilizar um pouquinho de telepatia. Um outro fenômeno anímico é a letargia e a catalepsia, que são fenômenos que ainda têm uma causa fisiológica inexplicada, mas elas derivam de um mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento. Diferem pelo seguinte, gente, porque na letargia, a suspensão das forças vitais, ela é geral. Se dá a aparência de que a pessoa está morta, só que não está, hein? É só colocar um espelhinho que a gente vai ver que a respiração continua, um espelhinho debaixo do nariz, tá certo? Enquanto que na catalepsia, ela pode ocorrer de uma parte do corpo, ela é localizada e ela não se confunde com a morte. Vamos lembrar que a letargia é sempre natural, mas a catalepsia pode ser magnética. E que na letargia ela pode ocorrer também no estado de coma profundo, onde é que a gente chama de coma grau 4, onde o paciente não responde os estímulos sonoros, os estímulos da dor, os estímulos visuais, tá certo? Em relação a esses fenômenos anímicos, nós também temos o êxtase. Este fenômeno é aquele que eu acredito todo mundo gostaria de ter, porque o espírito, ele se desdobra de tal maneira, ele fica tão empolgado que ele precisa ser puxado de volta, senão ele poderia até desencarnar. É uma independência da alma que se manifesta de uma maneira muito ostensiva. Costuma-se dizer que no estado de êxtase, o aniquilamento, entre aspas, do corpo é quase completo. E que no êxtase, o espírito, ele entra em contato com outros espíritos e que às vezes ele quer ficar por lá, só que não pode, né? Precisa voltar. E aí ele volta. Um outro fenômeno anímico que eu acredito é bem conhecido por todos nós é a bicorporeidade. A bicorporeidade, ela demonstra de uma forma muito clara a existência do corpo e do espírito que leva seu perispírito junto. A bicorporeidade é aquele fenômeno em que o espírito se afasta do corpo e ele se torna visível e tangível. Enquanto isso, o corpo ou está em estado de transe ou adormecido. De uma maneira geral, o corpo precisa estar adormecido, mas em algumas situações não ocorre isso. Vocês querem ver? A história de Antônio de Pádua é muito conhecida, e de Afonso de Liguori. No Livro dos Médiuns, Kardec trata a respeito. O Antônio de Pádua, ele foi até canonizado pela Igreja Católica, o pessoal o chama de santo casamenteiro, é um padre português que estava pregando num púlpito na Itália, quando o seu pai estava sendo condenado por um crime que não cometeu. Então ele se desdobra, vai lá em Portugal, faz a defesa do seu pai, ele se torna visível e tangível e depois volta
e continua sua prédica lá na Itália. É claro que um espírito superior, né, pessoal? Bem, o outro caso é do Eurípides Barçanufo. No livro de Jorge Rizzini, Lindos Casos de Eurípides Barçanufo, é relatado vários casos de bicorporidade, onde, lá em Sacramento, os alunos já sabiam, tio Eurípides vai sair. Ele estava dando aula, de repente parava, desdobrava, fazia parto e retornava. E Eurípides, não apenas no parto, mas também em algumas outras situações, ele interfere ajudando aquelas pessoas que naquela época não podiam recorrer a médicos. Um outro fenômeno anímico é a dupla vista ou a segunda vista, que é a faculdade, graças à qual a pessoa vê, ouve, sente, além dos limites dos sentidos humanos. Depois nós temos a transfiguração, que é o fenômeno que consiste na mudança do aspecto de um corpo. Isso aí, gente, é muito interessante. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente está com raiva ou a gente tem uma emoção muito forte, o nosso rosto se transfigura. Mas a transfiguração mais importante, que é conhecida, é a de Jesus, no Tabor, que é relatado em Mateus, do capítulo 17, versículo 1 a 9. Jesus estava acompanhado dos apóstolos Pedro, Tiago e João, e diz que o seu rosto e as suas vestes se tornaram brancas como a neve. Concluindo, nós podemos dizer que os fenômenos anímicos realmente são muito importantes e são tão importantes quanto os mediúnicos, uma vez que fazem parte da estrutura psíquica da humanidade. Se é certo dizer que todo fenômeno anímico mediúnico tem o seu componente anímico, é necessário dizer que todo fenômeno anímico é circundado por uma ação mediúnica. E que o médium bem intencionado, ele vai estudar, ele vai ser perseverante e com o tempo ele vai filtrar e vai interferir muito nas comunicações que vinculam. Pessoal, a tese animista, ela é respeitável, realmente. Mas não vamos deixar que os fenômenos anímicos, que são comuns junto aos fenômenos mediúnicos, interfiram em nosso trabalho. É importante que assim a gente veja que com o estudo, voltamos a frisar, com a perseverança, nós vamos ver que os candidatos ao trabalho mediúnico, eles vão se tornar mais independentes e que o animismo vai se tornar menos constante. Vai existir sim, mas vai se tornar em menor quantidade. E o médium, ele vai se tornar muito mais independente, que é por isso que a gente sempre fala, olha, não se preocupem com o fenômeno anímico. Preocupemo-nos sim em buscar utilizar a mediunidade de uma forma útil, construtiva, com responsabilidade, lutando para resgatarmos os nossos compromissos do passado. Existe animismo? Existe sim. Mas se nós estudarmos constantemente, porque nós não podemos parar de estudar, e buscarmos colocar em prática o que já sabemos, com certeza vamos distinguir gradativamente, embora, como nós falamos anteriormente, não é muito simples, é difícil, mas o que importa é que a gente sempre possa trabalhar. E é claro, né? O espírito vai utilizar dos nossos elementos
psicológicos, biológicos e culturais. Porque como é que o espírito vai conseguir elaborar as suas ideias e nós transmitirmos as ideias desses espíritos? Desejamos a todos muita paz e até a próxima videoaula. Fenômeno mediúnico. A doutrina espírita nos esclarece que existem dois tipos de fenômenos psíquicos no ser humano. O primeiro, os fenômenos anímicos, de ânima, alma, que são aqueles fenômenos produzidos pelo espírito encarnado. E os mediúnicos, do médium. Pessoal, hoje nós iremos falar sobre o roteiro 6 do programa 1, módulo 1 do curso da mediunidade, que trata sobre os fenômenos da emancipação da alma. E nós temos, nessa videoaula, dois objetivos específicos. O primeiro é conceituar o fenômeno de emancipação da alma. E o segundo, diferenciar fenômeno anímico do fenômeno. Livre para se manifestar através do desprendimento parcial ou do desdobramento. Então, nós podemos perceber que nestes fenômenos anímicos, o espírito vai se desprender parcialmente, como vimos, e vai entrar em contato com espíritos encarnados ou desencarnados. E também que esse meio intermediário, que são decorrente da intervenção dos espíritos desencarnados que vão utilizar um médium, um instrumento humano para se manifestar. No livro dos Espíritos, Kardec trata os fenômenos anímicos com o título de fenômenos de emancipação da alma. Por quê? O espírito fica mais